Irmãos, graça e paz, pode sentar-se. Eu estava tão envolvido no louvor que eu fiquei naquela, oh Jesus, por que tem que terminar esse louvor? A gente podia continuar, né? E olha que a gente ainda não está como precisa, né? Mas mesmo nos nossos erros, Deus ordena a bênção e é uma coisa maravilhosa sentir o céu mais perto da gente, e Deus tem dado graça, viu? Porque o louvor que nós tínhamos há um tempo atrás e o louvor que nós temos hoje, Jesus, que bênção! E se você não foi abençoado pelo louvor, eu vou te contar uma historinha rápida que eu vi essa semana do pastor Jeremias. Pastor Jeremias é pastor da igreja presbiteriana, muito amigo do pastor Hernani Dias Lopes, né? Eles são inclusive da mesma idade. E o pastor Jeremias disse que ele foi um tempo atrás numa igreja que não era a igreja dele, e ele levou 3 amigos, né, para esse culto. E chegou lá e o pastor ficava falando durante o louvor, né? Fala para a pessoa que está do seu lado como ele é lindo. E aí ele ficou meio constrangido, porque na igreja dele não tem esse costume, né? E aí diz que toda hora, durante o louvor, a pessoa lá que estava ministrando o louvor falava: fala para a pessoa que está do seu lado aí como ela é linda, fala de novo. E ele constrangido falava e falou um monte de vezes, ele já não aguentava mais aquilo, né? E aí depois chegou o momento da oferta. Chegou o momento da oferta dos dízimos, a pessoa que estava lá ministrando falou assim: você é ladrão. Que em Malaquias fala, né? Que as pessoas estão roubando a Deus e tudo mais, e ele falava: meu Deus, como é que pode, né, tá falando um negócio desse, embora seja a palavra do Senhor. E a pessoa que estava ministrando sobre os dízimos e as ofertas: você é ladrão, você não está entregando os seus dízimos na casa do Senhor. E ele: meu Deus do céu, né? Bom, chegou o momento da pregação da palavra, e o pastor não pregava nada, só ficava falando, né, como por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, irmãos, como a palavra do Senhor é forte, né? E diz, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não saía disso, e ele de novo: meu Deus do céu, mas esse pregador não vai pregar alguma coisa mais profundo, que tem alimento para a gente sair daqui? Bom, não passou disso na cabeça dele. O culto foi terrível, terminou o culto, e aí eles saíram então fora da igreja, e ele então foi desabafar com os amigos, né? Quando ele foi desabafar com os amigos, ele já, né, começou irmãos, que culto, né? Mas naquele sentido de reclamar, né? E aí um dos amigos dele, eram 3 amigos, falou assim: é mesmo, pastor Jeremias, meu Deus! A hora que eles começaram a falar assim: fala pro seu irmão como você é lindo, e eu falei: puxa vida, fazia tanto tempo que eu não via ninguém falando para mim que eu sou lindo, que para o Senhor nós somos lindos, minha autoestima estava tão baixa, meu Deus, como foi bom aquilo. O pastor Jeremias, né, chocou-se: oxa, né, porque eu senti justamente o contrário. E aí ele estava falando, o outro falou assim: nossa, pastor Jeremias. E a hora então que ele falou que quem não estava entregando dízimo era ladrão, pastor, a hora que ele começou a falar aquilo, eu dizia para mim: é comigo que ele está falando, é comigo, porque eu não estou entregando os meus dízimos na casa do Senhor. Aí o pastor Jeremias disse que deu aquela outra recuada, né? E aí depois o terceiro amigo dele virou e falou assim: e aquela hora que estava na pregação e o pastor falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, mas eu precisava ouvir aquilo, viu? Que palavra que mexeu comigo. Eu chorei tanto com essa mensagem do que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí o pastor Jeremias disse que falou assim: bom, depois de ouvir os 3 amigos dizendo que o culto foi uma bênção e para mim tinha sido terrível, quem começou a chorar fui eu. Porque a bênção do Senhor derramou naquele lugar e o único que não foi abençoado fui eu, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ter isso no nosso coração. Às vezes o louvor não está à altura que o nosso Deus merece. Às vezes a pregação não está à altura que vocês merecem ouvir, mas na simplicidade, quando a gente abre o nosso coração, o Senhor fala, ainda que o louvor não seja bom, ainda que a pregação não seja boa, mas a gente precisa vir para a casa do Senhor com esse coração aberto, sabendo que o Senhor é que está aqui e Ele vai falar com a gente com louvor bom ou com louvor ruim, com um pregador bom ou com um pregador ruim, com mensagem boa ou com mensagem ruim. Porque eu sei, eu admito, tem dias que o tema da mensagem não tem nada a ver com aquela sua necessidade daquela semana. Mas nós somos uma família e talvez
para a grande maioria das pessoas da igreja, aquela palavra é a palavra que ela precisa ouvir. E muito provavelmente é isso que vai acontecer hoje. A palavra que você vai ouvir provavelmente não é aquela que você veio querendo ouvir, mas é aquela que você precisa ouvir.